Ouçam agora uma breve palavra de graça e amor diretamente para o seu coração. Aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Confira! Olá, abençoados, eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo para reinar em vida nesta terra com a mente de Cristo. Sim, a mente de Cristo em vós, em nós, para que possamos então aprendermos dia após dia, de glória em glória, né? Aquilo que Deus já tem preparado para nós, desde antes da fundação do mundo. De fato e de verdade, já tem preparado para aqueles que são seus filhos, que já habitavam com Ele, amados. E que hoje estão, revestidos num corpo de carne como ovelhas e não como bodes, como obedientes à sua voz, à voz do seu pastor, a sua palavra, que é a palavra da sua graça, e não ao legalismo, não ao sistema que este mundo se nos apresenta, ao sistema religioso, inclusive, que este mundo se nos apresenta e que causa, tanto sofrimento, tanta dor, tanto desconforto nas mentes de muitos que se deixam levar por determinadas palavras, que afetam, e muito abençoados, muito a mente, o coração destes muitos, e que assim faz com que eles descambem, e se desorientem, fiquem totalmente perdidos num emaranhado de mentiras, num emaranhado de mandamentos, dogmas, preceitos de homens que só querem, que só pensam nos seus próprios ventres, só pensam em locupletarem-se, em enriquecerem-se mais e mais, a eles, às suas famílias, enfim, aos seus, e não estão nem um pouco preocupados com as ovelhas, com o rebanho de Cristo Jesus. Mas a boa notícia já chegou até nós, a boa notícia já veio para nós, que é justamente que o amor de Deus já foi derramado sobre nós, que o amor de Deus habita dentro de nós. Desde quando o Senhor Jesus Cristo deu-se, entregou-se na cruz do Calvário e se fez maldição. Sim, se fez maldição. Ele foi de fato e de verdade, como os livros históricos se nos apresenta, o Cordeiro
preparado por Deus, pelo nosso Pai Todo-Poderoso, Criador, nosso Criador, Criador dos céus, da terra, do universo e de tudo que neles há, para assim vencer a morte, como assim venceu, ressuscitando, para com Ele nós termos vida, para vencer na cruz do Calvário o diabo, sim, vencer o diabo e Satanás, que hoje não existe, deixou de ser, né? Só existe, obviamente, na boca de falsos profetas, de enganadores, daqueles que têm, obviamente, uma fonte de lucro, uma fonte de se darem bem, né? A verdade é essa, às custas do medo, às custas de amedrontar o coração, a mente, né, das ovelhas de Deus, que infelizmente, como eu disse agora há pouco, a maioria, infelizmente a maioria, ainda está iludida, ainda está enganada, ainda está enredada por um sistema mundial que tenta a todo custo dominar os filhos de Deus, dominar aqueles que já são predestinados por Deus, que é sabedor, né, de todas as coisas e sabe que estes muitos são seus filhos, mas como estavam em espírito e vieram em um corpo de carne, estão revestidos neste corpo de carne, infelizmente, muitos, por não ouvirem a palavra da graça de Deus e darem ouvidos a homens corruptos, sim, corruptos, uns de entendimento e outros corruptos por malícia. Eu digo até a maioria, corruptos por malícia, por maldade, corruptos por ganância, por ambição, estão por aí, pelo mundo afora, criando doutrinas, ventos de doutrinas, como a própria palavra de Deus fala, a própria epístola, né, de Paulo, não me recordo qual, fala sobre ventos de doutrinas, e esses muitos são levados, ou se deixam levar por esses ventos de doutrina, justamente porque estão com a mente desativada, com a mente espiritual desativada, com a fé desativada. Então, o nosso propósito aqui, hoje e agora, é lembrar a todos vocês que estão nos ouvindo que nós, conforme diz a palavra de Deus, que cremos nele, que cremos no Senhor Jesus Cristo, nada, abençoados, nada, absolutamente nem ninguém vai nos demover da certeza que na verdade está lá no fundo de cada um de nós, filhos de Deus, que somos filhos dele, somos amados, fomos reconciliados com ele. Antes não, antes no pacto da lei, no pacto de Moisés, de fato, por conta
da desobediência de Adão, a carne dominava, predominava, né? E de fato, naquela época, foi necessária a lei, porque o povo era muito, muito, muito mais rebelde que hoje. Não conheciam ao verdadeiro Deus, conheciam o Deus castigador, o Deus implacável, o Deus que apedrejava, vamos dizer assim, porque se ele autorizava, né? Se ele mandava que quando alguém transgredisse a lei, que eram inúmeros mandamentos, e transgredisse a lei, fosse então apedrejado, como um Deus desse poderia ser visto? Ele poderia, obviamente, única e exclusivamente, ser visto com medo. E o povo tinha razão de ter medo, de estar aflito, assustado a todo tempo, e sempre debaixo de mandamentos, porque se não os cumprisse, seriam deveras castigados. Só que esse Deus era a imagem, meramente a imagem de um Deus que, na verdade, não era a expressão exata do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele foi e é manifestado na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, está escrito, para quem quiser ler e ter convicção de que o que eu estou falando é uma realidade, Jesus Cristo se apresenta, aliás, a palavra apresenta Jesus Cristo como a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é o próprio Deus e veio a esta terra num corpo de humilhação como o nosso, num corpo sujeito, submisso a sofrimentos, a uma série, pessoal, de conflitos. Tanto que ele, antes de começar o seu ministério de milagres, de curas para aqueles que tinham fé, porque na verdade Jesus nunca enganou a ninguém. Ele disse: tua fé te curou, tua fé te salvou. É só lerem os livros históricos. Então Jesus, ele era a expressão exata de Deus e demonstrou a imagem do que Deus é. Deus age pela fé. E a própria graça de Deus que foi manifestada, ou seja, o perdão que nós não tínhamos merecimento, mas que Deus já havia preparado para nós e se consumou na cruz do Calvário. Esse perdão, ele foi então, no caso, a imagem desse perdão estava justamente quando Jesus disse que, por exemplo, a mulher que o tocou e foi salva de um fluxo hemorrágico, e enfim, para quem leu e sabe que ela teve muita, mas muita dificuldade para chegar até ele, quase não chegava, mas tinha fé que se o tocasse seria curada, e assim se deu, porque ele estava até de costas, mas percebeu, obviamente,
que alguém tinha o tocado e disse: mulher, pela tua fé tu estás curada, pela tua fé tu estás salva. E foi justamente o que aconteceu, né, pessoal? Foi justamente o que aconteceu, abençoados, na cruz do Calvário, e está escrito em Efésios, né? Pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé, que é dom de Deus, e não de homens, para que ninguém se glorie. Então, é a fé, a produtora, a máquina geradora de energia poderosa, para que a graça de Deus tenha de fato, de verdade, efeito sobre nós, dentro de nós, a cada dia em nossas vidas, fazendo-nos filhos dele, e todos que estão por aí afora e nem sabem, mas que são seus filhos, terem sim a certeza, mais cedo ou mais tarde, de que são filhos e de que têm todo o direito de reinar em vida, de que têm todo o direito de, ainda aqui nesta terra, aliás, aqui mesmo nesta terra, comer, vamos assim dizer, do melhor desta terra. Eu digo no sentido espiritual, em primeiro lugar, percebendo em si o amor de Deus, o afago de Deus, o tremendo, maravilhoso amor de Deus por eles, seus filhos, e consequentemente vivendo uma vida aprazível, uma vida onde a paz do próprio reino de Deus, que não está lá nem acolá, como o próprio Senhor Jesus disse, mas está dentro de nós. Agora, abençoados, abençoadas de Deus, para percebermos isto, temos incondicionalmente que estarmos sempre ligados na palavra da graça de Deus. E tem um versículo muito forte, eu posso até dizer assim, muito eficaz para o entendimento dos filhos de Deus neste sentido. Este versículo está no capítulo 12, é o versículo 2 do capítulo 12 da Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, o apóstolo escolhido por Deus, predestinado por Deus para ser o apóstolo que fundamentou, que lançou o fundamento da sua graça, né, para os gentios. Este versículo diz exatamente o seguinte: e não vos conformeis a este mundo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abençoados, abençoadas. O que significa isto? É tão simples, né? Nós não devemos deixar a nossa mente se amoldoar ao sistema deste mundo, inclusive ao sistema religioso que está apodrecido, que está antiquado, que é uma mentira, que é uma falácia, que a própria palavra da graça, nas epístolas do apóstolo Paulo, cita, que chega a ser fábulas de velhas caducas. Ou seja, quando há a caducidade,
quer dizer que não há mais a mentalidade, né, correta, perfeita, sã. Então, aquele que vive fora da palavra da graça de Deus não pode, de maneira alguma, absorver o melhor dele e viver o reino dele dentro de si. Podemos errar? Claro, errar o alvo. Erramos o alvo a todo instante, desde quando nos entendemos por gente, até enquanto estamos aqui. Mas podemos e devemos sim aprendermos a cada dia, porque nós vamos para a nuvem. Nós não vamos ficar aqui para sempre, mas enquanto aqui estivermos, a cada dia, podem ter certeza, estaremos em constante aprendizado, porque nós estamos aqui para a evolução. A graça de Deus, ela se constitui também no crescimento, na evolução mental, da mente espiritual e não da mente carnal. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala para que nós transformemos a nossa mente, para que nós deixemos determinadas obras que não são obras para que andemos nela, porque Deus já preparou também desde antes da fundação do mundo as boas obras, que são as obras da graça, da sua graça, para que aí sim andemos nelas. E devemos estar assim a cada dia, sem desespero, sem querer fazer ou aprender tudo de uma vez, porque senão haverá uma indigestão, né? Como assim dizemos, e não vai acontecer coisa alguma, ou quase nada, ou coisa alguma. Mas aquele que crê, não que vai crer, mas aquele que crê, já crê, só que não sabe, só que tem que relembrar, e para relembrar tem que ouvir. E para ouvir, tem que haver alguém que fale. Então vocês não estão ouvindo, para finalizar, vocês não estão ouvindo esta breve palavra, esta breve mensagem em vão, à toa, por ouvir. Nem eu mesmo estou falando, porque quando eu estou falando, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. E eu não posso ser hipócrita, fingido, ao ponto de falar algo que eu mesmo estou ouvindo. E que eu sei que se eu estou falando algo que é mentira, ou que eu não colocar em prática, eu não vou subtrair para mim mesmo o que tem de bom, o que tem de saboroso, né? Vamos dizer assim, nesta palavra. Então, vocês não estão ouvindo esta mensagem, esta programação, neste momento, aqui neste canal, em vão, por ouvir, mas porque Deus, o seu Pai, o nosso Pai, Ele quer nos chamar a reinarmos em vida. Ele quer nos chamar a lembrarmos-nos de que somos seus filhos e como filhos somos herdeiros, como diz a palavra. Herdeiros. E como herdeiros nós temos direitos. E esses direitos são os direitos das bênçãos que Ele já derramou para nós e que ninguém absolutamente, nenhuma criatura, nem a morte, nem os anjos, nenhuma potestade, como está escrito, nem espada, nem fome, nem nudez, como está escrito, pode arrancar de nós, porque você é abençoado, você é abençoada, nós abençoados, se alimentarmos em nós a palavra da graça e do amor de Deus, nós estaremos alimentados
para reinarmos em vida sim, para vivermos o melhor desta terra sim. Então por hoje, até para não ficar cansativo, é só, fica por aqui. Foi o que Deus mesmo colocou no meu coração para transmitir a vocês. Primeiro para eu aprender, né? Para eu relembrar e secundariamente transmitir para todos quantos vão chegar e vão chegar de acordo com a vontade dele, porque também na palavra dele está escrito que ninguém vem porque quer. Muitos se enganam quando pensam: ah, eu ouvi porque eu quis, ah, eu fui e enfim, aquele local e ouvi alguém falar da graça de Deus porque eu quis. Não, pessoal, não, abençoados, não abençoadas, removam também este sentimento de dentro de cada um de vocês. Façamos isso, porque eu repito, eu falo para mim também, nós temos que removermos este sentimento de dentro de nós e crermos na palavra do nosso Pai, que diz que ninguém vai até Ele se Ele não quiser, se Ele não levar. Ou, enfim, é Ele quem traz, é Ele quem nos traz a falarmos, a ouvirmos, enfim, como família da fé que somos e que também está escrito que somos, nós estamos juntos numa só unidade, ou pelo menos devemos aprender a estar, porque somos de fato a família da fé e estamos aqui para isto, porque Ele nos trouxe para degustarmos, né? Como eu disse agora há pouco, saborearmos esta palavra que, apesar de parecer tão simples, ela é eficaz ao ponto de, como a própria palavra diz, separar, né? De cortar ao meio, né? A nós mesmos, né? Ao meio espiritualmente falando, e nos fazer entendermos, enxergarmos e deixar entrar dentro de nós aquilo que já estava, mas que, para ficar melhor entendido, é como se nós estivéssemos deixando entrar, né, de novo. Não é que está entrando de novo, pessoal, é uma mera simbologia que eu estou fazendo. Mas na verdade ela está sendo recobrada pela nossa memória espiritual e assim nos fazendo seguir em frente, seguir avante com a mente erguida, olhando para o alto, olhando para o alvo, que é Cristo, Jesus ressuscitado, e que está em nós e que é a esperança da nossa glória. Amém? Ficamos por aqui. Meu nome é Clério Cerqueira. Vocês estão no canal da Igreja Virtual Amor e Fé e voltaremos outras vezes com outros tópicos, com outros assuntos, mas sempre no sentido de fazer com que nós cresçamos de glória em glória, dia após dia, né? Na única e verdadeira palavra, na única e verdadeira fé, que é a graça de Deus, né? Que é a graça de Deus, porque vivemos por ela. Vivemos por ela, porque se Deus não tivesse, né, nos entregue o seu perdão, teríamos sido consumidos, como está escrito lá no livro do profeta Jeremias, né, que já dizia que se não somos consumidos é porque as misericórdias do Senhor
elas se renovam a cada manhã, a cada amanhecer. E assim é, e assim será. Abençoado, abençoada de Deus. Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes.